Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma live pela síntese. Vou colocar aqui o tema para vocês. Só um minutinho. Estou colocando aqui o tema fixo para vocês e já vou chamar a Nayara para participar com a gente. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem, meu amor? tudo jóia, minha querida? Então tá bom, vou chamar o pessoal aqui para participar. Bora lá, vamos dar um tempinho também para eles poderem ir entrando. É, muito Já. bem. Mandando aqui para o Ah, pessoal, né? vamos. E aí, Nayara, como estão as coisas aí? Então, tá um sol maravilhoso, né? Mas ai, que pena, tô tendo que trabalhar, né? Tem que fazer live. Tô brincando, Menina, gente, tá tudo muito bem. Eu tô brincando só para contextualizar sobre o filtro negativo, né? para vocês já Tem irem aquela, entendendo como que funciona. tem aquela coisa, né? Tá bom, mas aí parecia que tava melhor, agora parece que piorou. É exatamente isso. Nunca tá bom, né? O bastante. É verdade. Bom, Nay, acho que a gente. Vamos começar já, né? O pessoal vai chegando aí, vai se inteirando do assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as distorções cognitivas, né? A gente vai continuar a série. E a gente vai falar sobre filtro negativo. Filtro negativo. Né? E aí a distorção do filtro negativo coloca que, né, a gente presta atenção quase que exclusivamente nos detalhes negativos das coisas da vida e raramente a gente vai notar os pontos positivos, né? Então, brinco sempre com o exemplo do copo de veneno, né? Nossa, tinha um copo de veneno em cima da mesa e eu extremamente desastrada derrubei e quebrei. Olha só. Que bom, né, senhora? Né? Exatamente isso. Então é uma galera, assim, né, que tem essa distorção, que é incapaz de ver realmente o lado bom da vida, né? E o quanto isso pode aí se tornar, né, algo prejudicial, se tornar algo relacionado a uma depressão, a uma ansiedade, alguma coisa desse tipo, né? E o quanto compromete também a nossa autoestima, né? Porque, veja, o filtro negativo, ele tem muita semelhança com a desqualificação dos aspectos positivos que a gente falou na semana passada. Uhum, Então, estamos falando de pessoas que ela tem sempre uma visão muito negativa sobre tudo, todos os acontecimentos. Então, ela desqualifica todos os sucessos e as conquistas dela. E quando a gente está falando aqui de um sucesso ou de uma conquista, a gente está falando desde as mínimas coisas, né? Por exemplo, acordei hoje. Nossa, que coisa boa, que dádiva. Quando muitas pessoas não estão tendo, né, essa dádiva de poder acordar e viver, enfrentar os desafios e os problemas. Então, quando a gente fala dessas conquistas, não estou falando de conquistar R$ 1 milhão, o carro, a casa, e ainda que seja, mas são pessoas que conseguem olhar para uma situação e comemorar tudo aquilo que acontece de bom, né? O sol que veio visitá-la, uhum. né? A chuva que veio para molhar e para tornar o ambiente, o clima um pouco mais agradável, né? Conseguir fazer com que plantas, folhas, árvores cresçam. Então, pessoas que têm o filtro negativo, ela está sempre olhando para tudo aquilo que está de ruim em volta.
Então, tem uma historinha, eu gosto muito das histórias também para ilustrar, né? Tinha uma senhora que foi à praia com o neto, e aí chegando lá, um sol maravilhoso, um clima muito bom. O netinho foi entrar no mar, e aí veio a onda, pegou ele de um jeito que ele foi embora, se afogou, e aí ela não conseguia salvá-lo. E aí começou meu Deus, alguém me ajuda, né? Salva o meu netinho, traz ele de volta. E aí foram lá, pessoas salvaram, trouxeram ele de volta bem, né? E aí ela pegou o netinho e falou: Nossa, mas tá faltando o chapéuzinho. Que bom que trouxe ele, mas faltou o chapéu. Então veja só, né? Uma Feedback. história engraçada, porém para a gente entender que essas pessoas que têm esse filtro negativo, e muitas pessoas têm, e eu vejo isso claramente na internet, né, Lei? Está muito explícito. Não. Pessoas que criticam tudo, que não estão ali para apoiar, para dar uma força, são pessoas que reclamam o tempo inteiro, que tornam o clima sempre muito pesado, que torna a convivência muito difícil, né? A pessoa que se desqualifica sempre se coloca para baixo, não valoriza uma nota que tirou, né? Se a pessoa tirou um 6, por que não foi um 10? Essa pessoa se coloca muito para baixo, né? Eu sou um fracasso. Ou então, ao contrário, se essa pessoa tira um 10, ela não comemora essa conquista, como eu disse, né? Nossa, que bom! Eu me saí super bem, estudei, tive Uhum. aí uma recompensa. Não, Não fez mais. poxa, tava muito fácil, né? Imagina, tava muito baba, não foi porque eu sei. E aí eu digo que além de ter a depressão e uma ansiedade poder desenvolver isso, né, de uma maneira muito exacerbada, essas pessoas acabam tendo uma baixa estima, uma baixa autoestima, né? Porque ela não consegue olhar para ela e valorizar tudo aquilo que há de bom. Não consegue, ainda que reconhecendo a natureza imperfeita, que é a nossa natureza humana, ela não consegue visualizar as coisas boas que ela faz, as coisas que ela consegue realizar, as conquistas, como eu disse, vou ressaltar muito, acho que eu vou falar muito sobre conquistas, né? Conquistas e sucessos que a gente vai alcançando, seja no Uhum. trabalho, seja na nossa vida amorosa, na nossa vida pessoal, nas nossas amizades. Então, essa pessoa está sempre com um olhar muito ali no negativo, tudo muito ruim, né? Tornando a convivência ainda mais difícil com ela, porque não consegue visualizar nada de bom. Né? A pessoa lavou a É. louça, mas nossa, tem uma sujeirinha ali no garfo, né? É sempre isso. Eu tava falando, eu me lembrei daquela imagem que tem um IP extremamente florido, né? E aí tem uma pessoa que fala assim, nossa, que flores lindas e tal. E tem uma outra pessoa que fala assim, ai, que sujeira essa árvore faz. Né? Que é muito voltado também pro perfeccionismo, né, Nayara? Porque Muito. eu vejo as minhas conquistas como algo tão é, é, né, obrigatório, tão qualquer um consegue, etc e tal, né? E isso também está muito focado, eu acho, na questão da gente ter um perfeccionismo muito forte que vai fazer aí com que nós é, queiramos, né, chegar no nível de perfeição que muitas vezes não existe, né? E muitas vezes a gente chega no nível de perfeição dentro daquilo que a gente aprendeu, né? Como às vezes é a primeira vez, né, que a gente está fazendo alguma coisa. E depois a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas eu poderia ter sido melhor, né? E esse eu poderia ter sido melhor tem muito a ver também com com o nosso senso de perfeccionismo, né? Porque a gente esquece que quando a gente faz alguma coisa pela segunda vez, obviamente a tendência é que vai ficar melhor, né? Então, toda vez que a gente faz alguma coisa, se a gente olha para trás, a gente vai olhar para trás com essa visão de, nossa, poderia estar melhor, né? Isso sempre vai Sim. acontecer de fato, né? E deixa de olhar para o todo, né, Lê? Para o quanto de É. coisas que a gente não perde quando a gente só foca naquilo que é negativo, né? Então, muitas crianças também, né, que eu atendo, percebo que chegam sempre com essa distorção do filtro negativo. Por exemplo, na escola não gostam de mim, ninguém anda Hum. comigo, ninguém conversa. É lógico que a gente sabe que a exclusão social, que o bullying, ele existe.
Mas também muitas crianças colocam isso como se elas não fossem boas o suficiente, né? Sempre, ai, ninguém anda comigo porque eu não sou legal mesmo, porque eu não sou uma boa companhia, ninguém gosta de mim. E a gente percebe desde a infância essa baixa autoestima, na qual a criança ela sempre se coloca como inferior, né? E ela não Uhum, visualiza que ela chegou na escola e talvez um coleguinha pode ter sorrido, dito um oi, e uhum, aí ele passou direto, ela passou direto, e aí essa pessoa vai também se excluindo. Então temos dois extremos, né? Pessoas que são perfeccionistas demais, né? Que acham que são sempre muito bons e que poderiam ser melhores que isso, né? E pessoas que uhum, se desqualificam o tempo inteiro. Pessoas que uhum, muitas vezes vão olhar para situações e sempre ter um olhar negativo no sentido de reclamar. Então eu reclamo uhum, porque não está do jeito que eu criei a minha expectativa, não está do jeito que eu visualizei na minha mente, porque as amizades não são boas o suficiente para mim, ou eu não sou boa o suficiente. Se eu conseguir uma promoção no meu trabalho, é porque não tinha mais ninguém melhor para escolher, né? Então, já que não uhum, tem, outro vai tu mesmo. E essa pessoa está sempre se colocando num patamar muito abaixo, né? De acordo com as próprias expectativas que cria, né? Porque se a uhum, gente falar de perfeição, não existe, né? A perfeição é algo irreal. Eu diria que é algo inventado. Mas, por outro lado, nós, quanto seres humanos, precisamos melhorar e trabalhar as nossas expectativas quanto a uhum, resultado, quanto à realidade, enxergar a realidade à nossa volta, não só com somente o positivismo, mas também com o realismo, né? Temos a tendência de sempre olhar as coisas muito catastrofizando muito, né? De uma maneira uhum, sempre muito negativa. E isso diz respeito mesmo à nossa ansiedade, né? Como a gente já até falou aqui. Se eu penso bem de uma situação, né? Aliás, se eu penso mal de uma situação, se eu penso que vai dar tudo errado, se der tudo certo, ok, eu fico feliz. Mas se der tudo errado, eu não me frustro, né? Porque eu já estava uhum, pensando ali. Mas isso a pessoa não percebe o quanto isso vai causando um sentimento negativo também, uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, porque quanto mais negativo forem os nossos pensamentos, mais o nosso cérebro ele vai entendendo que não há prazer de viver, que não há coisas boas para que se viver. uhum, Então a gente entra numa uhum. depressão muito profunda também. E é interessante, né? Você estava falando da infância, mas a gente vê bastante isso também na adolescência, né? Porque Muito. existem pais que se comportam com essa distorção, né? Então, o adolescente, ele tá se esforçando, né? Porque ele nunca foi um adulto antes, então ele tá naquela fase que ele não é criança, não é adulto, né? E ele tá se esforçando em começar a manter papéis de adulto, mesmo durante uma fase que os hormônios deixam eles extremamente cansados, com sono, mal-humorados, né? E aí não é raro a gente ver pais falando assim, ai, porque fulano é preguiçoso ou preguiçosa. Ai, porque fulano não tá nem aí, né? E aí a gente vai ver e assim, sei lá, os pais determinam que a sua tarefa é levar o lixo, fazer atividade escolar e lavar a louça, por exemplo, né? Aí você vê que o adolescente lavou a louça, fez a tarefa escolar e esqueceu de levar o lixo, né? Que é clássico do adolescente esquecer tudo, né? E aí o pai já, né, o pai ou a mãe já fica, o cuidador, né, já fica super bravo, né? Fala assim, não presta atenção em nada, não faz nada direito, né? Ou como você disse, né, vai lavar uma louça ali e não lavou perfeitamente bem, porque tá aprendendo, né? Tá nesse processo de aprendizado, né? E aí quando os cuidadores eles dizem coisas assim, também tem um impacto enorme na autoestima, né, dessas pessoas que estão em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa pensar também no filtro negativo para além da gente, né? O impacto que esse tipo de comportamento, de visão e de distorção mesmo, né? Pode estar prejudicando as pessoas que convivem com a gente, né? No sentido de que essas pessoas elas nunca são boas o suficiente. Então, geralmente a galera do filtro negativo nunca consegue achar uma pessoa boa o suficiente, aí nem para se relacionar amorosamente, mas
em todos os sentidos, né? Ah, esse professor ele não é bom e tal. E tem uma coisa muito interessante, não sei se você vivencia isso na prática clínica, né? Mas, tipo, às vezes essas pessoas, elas procuram, né? Então, quando a pessoa é Ah, muito claro. boa, muito perfeita, né? Sei lá, estamos aqui numa live, a gente está falando português perfeito, a gente está conseguindo colocar todas as especificações, a gente está falando o nome de todos os autores, a gente está na ABNT aqui, né? A pessoa do filtro negativo, ela fica só esperando, né? Ela fica olhando assim, quando você Ela dá vai uma escorregada, a gaguejar, pessoa fala, né? Ela vai falar errado. fica só esperando. A Elaine Siderli colocou aqui, ó. Quando não se incentiva as pequenas conquistas, se reforça a possibilidade do desamparo aprendido. Perfeitamente, né? Então, a pessoa fica cansada, ela não quer mais, né? No começo ela fala, nossa, eu preciso melhorar, aí ela fica engajada. Aí depois, quando ela percebe que nada tá bom também, daí ela perde a vontade, não quer mais, né? Tem se esforçado muito para não ter reconhecimento, né? Então, isso também pode comprometer os relacionamentos de quem tem essa distorção cognitiva, né? Esse tema é muito interessante, né? Esse desamparo aprendido. Porque nós vamos sendo ensinados desde crianças, né? A aprendermos. Por exemplo, a gente vai, começa engatinhando, aí nossos pais nos incentivam a andar, segura nossa mãozinha, vão colocando coisas à nossa frente para a gente poder buscar e lutar. E aí, quanto mais a gente vai chegando, mais os pais vai tirando de perto, né? Que é justamente para incentivar. Muitas crianças Uhum. no meio desse caminho já se frustram e param de correr atrás, outras vão ainda com mais engajamento. Mas a gente vai andando e vai caindo, vamos dando esses primeiros passinhos até que a gente aprende a correr. Então é uma vivência em que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças, principalmente. Porque nós, quanto seres humanos, eu comparo muito nós, quanto os nossos pensamentos também, com o camaleão. O camaleão, ele muda de cor dependendo dos ambientes onde ele está. E nós, quanto seres humanos, nós vamos nos adaptando e mudando e criando nossas crenças e nossas até mesmo as distorções mediante as nossas vivências. Uhum. Então, se a gente tem um lar que sempre é muito coercitivo, muito perfeccionista, rígido, né? No qual você falou, Lê, nossa, não tá bom, não lavou bem o suficiente, não tirou a nota bem o suficiente que poderia ter tirado, não se esforçou como deveria, não teve o resultado que a gente esperava. Então, essa pessoa, ela vai passando a sempre a querer muito mais e se exigir muito mais dela, o que gera uma ansiedade. E a partir do momento em que, quando não é conquistado, não é conseguido esses resultados esperados, essa pessoa cria um nível de frustração tão grande em que, para lidar com isso, ela sempre coloca defeito em tudo. Então, coloca Uhum. defeito no outro para se sentir bem, e aí a gente vê isso em relações abusivas. Nós vemos Uhum. isso em casos de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima, como nós dizemos aqui. E vai causando tantos outros transtornos, no qual a pessoa ela não se sente merecedora. Tô caindo. Ah, mas é a nossa, é a dela, né? Eu pensei que fosse a nossa Acho que é a internet, a dela. Elaine se dele falou. De qualquer forma, vai ficar gravado, Elaine. Então, dá para ir assistindo depois. Uhum. Então, se a gente não cuida das nossas crianças para que ela possa se desenvolver, entendendo que os erros fazem parte da nossa vida, nós estamos constantemente aprendendo e evoluindo, elas vão se tornando também pessoas que reclamam de tudo. É uma forma de Uhum. sobreviver, né? Vai se Uhum. tornando parte ali da nossa personalidade. Então, qualquer evento ou situação. Oi? Defesa do ego, né? Exato, porque ela precisa ali, já que eu não sou boa o suficiente, porque o filtro negativo, as pessoas que têm, elas não se sentem bem o suficiente ou boas o suficiente nunca. Então elas precisam também desmerecer outras pessoas, estar em contextos, elas estão sempre reclamando em diferentes contextos, elas estão sempre criticando a posição, o posicionamento ou o que as outras pessoas fazem. E quando eu falei das redes sociais, nós constantemente produzimos conteúdos, nós colocamos nossa opinião, nós postamos, enfim, diversos assuntos e fotos e conteúdos. E muitas pessoas vêm com o intuito de somente criticar.
somente de querer colocar um defeito, né? Exato, isso aconteceu, gente, comigo, né? E com a Letícia também, recentemente. E as pessoas, quando isso acontece, as pessoas elas nem se permitem aprender, elas nem se permitem crescer, né? Elas não se permitem enxergar a situação e a vida por outros aspectos. Entende que a nossa vida e as nossas vivências elas ficam muito limitadas, porque está sempre em volta de algo muito ruim, muito negativo, se não para mim, para o outro, porque por eu não me sentir bem e eu estar com aquela lente ali sempre muito distorcida e desfocada, eu estou sempre enxergando o outro também com essa mesma lente, Uhum. distorcida, ruim, negativa. E veja, enquanto a gente fica procurando um monte de defeito nas pessoas, até o exemplo que a Lê deu, de enquanto a gente está aqui vendo a live e procurando ver se alguém vai errar, se vai falar uma palavra errada, a gente nem está aprendendo, a gente não está se concentrando no momento, né? A gente está valorizando aquilo que é tão supérfluo, né? Que é tão trivial, e está deixando de valorizar aquilo que é extremamente importante, o conhecimento, os nossos sucessos, aquilo que a gente consegue conquistar, que é tão nosso, né? A Lê postou isso e eu achei de uma Uhum. maneira tão linda e tão genuína, que todas as nossas conquistas, mesmo que mínimas e pequenas, são muito grandes. Todas elas Uhum. são grandes, porque são nossas. Diz muito respeito ao nosso individual, aos nossos sacrifícios, ao que a gente fez para estar ali, para receber aquilo, né? E aí a gente vai abrindo mão também do nosso auto-merecimento. Porque se a gente está sempre dizendo que tudo que eu faço não é bom o bastante, ou eu consegui por sorte, a gente está dizendo que, poxa, eu não mereço, né? Eu não estou aqui nesse trabalho, nessa posição, porque de alguma maneira eu mereço, ou mais, eu mereço ainda mais e posso conquistar e conseguir. Todos nós podemos. Então precisamos corrigir essas crenças, né? Trabalhar na nossa autoestima para que a gente também não desenvolva outros tipos de síndromes e transtornos. É. E lembrando, né, Nay, assim, como a gente estava falando um pouquinho de defesa do ego, né? O filtro negativo ele é muito uma defesa do ego, né? Então, por exemplo, suponha que eu seja muito exigida e aí eu erro na live, né? Aí eu errei, aí eu fico assim, ai, droga, errei na live. Eu fico assim, ah, mas a Nayara também vai errar, veja. Olha, só uma questão de tempo, né? Aí a Nayara engasgou, eu vou falar assim, nossa, tá vendo? Nayara que sabia tudo, não sei o quê, né? Então a gente toma essa postura, né, com o filtro negativo. E fica mais difícil da gente gostar das pessoas, da gente ter empatia, da gente ter compaixão. E aí eu falo brincando que a gente acaba montando os clubinhos, né? A gente polariza, né? Então, a Nayara fez isso, portanto, a Nayara não vale absolutamente nada, né? Nayara teve um comportamento que eu não gostei, portanto, Nayara não vale absolutamente nada. A partir de agora, eu nunca mais olho na cara da Nayara, porque a Nayara passou o batom vermelho, por exemplo, né? Então a gente entra, né, nessa lógica de exclusão, porque a Nayara era muito legal, mas a Nayara fez algo que eu não gostava. E eu não consigo lidar com essa frustração. E veja, a expectativa foi minha, foi eu que coloquei a expectativa na Nayara. Então, o problema é meu, né? E aí, como a Elaine bem colocou aqui pra gente, isso é tóxico, né? Porque eu passo a querer as pessoas dentro do meu padrão de vivência, eu passo a não aceitar padrões de vivência diferentes, eu passo a imaginar que porque a pessoa fez alguma coisa que eu considero errado, a pessoa é toda errada, né? Então, não é difícil, né? Então, coisas assim, né? Hoje a gente estava. A gente não, né? Eu estava vendo o negócio da cultura do cancelamento, né, na internet. Hoje em dia é assim, né? A gente se cancela, né? Então, tipo, ai, sei lá, a Nayara é uma digital influencer, digamos assim, né? E ela postou alguma coisa que eu não acredito, assim, né? A Nayara foi lá e postou assim, ai, gente, não sei. Eu, né, tipo, eu torço pro Corinthians e sou Corinthians até morrer. Eu falo assim, ah, não, credo, sou palmeirense, deixa eu deletar a Nayara, cancela a Nayara, né? E aí, esse cancelamento, a gente faz isso muito no intuito, né, de punir o outro, né? Então, tipo assim, a Nayara agora vai perder seguidores, que ela vai ver que o que ela fez tá errado e tal, tal, tal.
E quem somos nós, né, para iniciar um processo de punição na vida de uma pessoa, né? E fora isso, quem somos nós para determinar que o que uma pessoa fez é tão errado a ponto de, né, a gente punir, né? Então a gente vai entrar em crenças do tipo, bandido bom é bandido morto, né? Entre outras, né? Mas essas crenças de exclusão, porque isso aconteceu em determinado momento, e eu considerei que é uma coisa muito ruim, então tudo nessa pessoa, nessa cultura, nessa sociedade, tudo é ruim, não tem jeito, não tem o que fazer, é isso, né? E não é, a gente vive numa diversidade muito grande, então quando a gente limita as nossas percepções ao filtro negativo, a gente deixa de aprender, né, como a Nayara colocou, mas a gente deixa de viver também, né? Porque daí a gente começa a ter a nossa própria caverna, nosso próprio mundinho, nosso próprio clubinho, porque o outro se torna insuportável dentro dessa percepção que eu tenho, né? Ai, não gosto da Nayara, porque a Nayara não é vegetariana. Pronto, todos os não vegetarianos serão cancelados, né? Então a gente faz Sim. isso, né? Então a gente diz assim, coisas do tipo, olha, se a Nayara não consegue parar de comer carne, então a Nayara consegue o quê pelos outros? Né? A gente entra no filtro do cancelamento e aí a gente deixa de conversar, a gente deixa de dar oportunidade do outro aprender. Recentemente, Nai, não sei se você viu, teve uma conversa sobre gordofobia aqui na Síntese, e logo no mesmo tempo, assim, até com a Elaine que está assistindo a gente, e logo no Queridíssima, mesmo viu? queridíssima. Teve o Porta dos Fundos fez um vídeo de humor extremamente gordofóbico. E as pessoas, né, que falam sobre isso na internet, as influencers, né, começaram a denunciar isso, né? Mas elas fizeram de uma forma tão madura, tão incrível, né? Porque elas denunciaram falando assim, gente, olha, a gente gosta do conteúdo de vocês. Vocês não acham que isso passou? E o resultado disso foi que elas pediram assim, ó, a gente gravou um vídeo explicando por que passou do ponto. Marquem o Porta dos Fundos aqui para a gente iniciar uma discussão. E aí todo mundo, né, que é do movimento lá, os ativistas foram lá e o Porta dos Fundos nesse vídeo para eles verem. Eles viram. No dia seguinte eles fizeram uma live se retratando e no outro dia um o ator gordo, né, desse vídeo gordofóbico, ele se retratou, ele colocou a experiência de vida, ele falou sobre o que ele aprendeu quando as pessoas explicaram para ele porque era ofensivo. Ele teve a percepção da vida dele. Ele falou, cara, eu sou gordo, né? Então, a partir de hoje, eu tô vendo que o que eu fiz a vida inteira foi muito errado, né? Que eu agi na base de tentar amenizar um preconceito contra mim, só que eu tava promovendo esse preconceito contra mim. E aí a gente vê esses dois lados, né? Porque se o Porta dos Fundos, por exemplo, quisesse falar assim, ai, não, lá vem o pessoal do mimimi, não sei o quê, não tinha aprendido, né? Não tinha se transformado, não tinha tido essa evolução. Do outro lado, né? Se os ativistas estivessem falando, ai, cancela a Porta dos Fundos, tá por chamar maldito, né? Cancela tudo. Eles estão aprendido, né? Então fica aquela história sobre como o filtro negativo pode nos impedir de conviver, nos impedir de conversar, nos impedir de nos relacionar mesmo de uma forma mais sadia, mais tranquila, mais calma. Óbvio, né, Nai, que a gente está colocando aqui essa distorção muito intensa, né, que é para a gente conseguir fazer as pessoas visualizarem o que a gente está falando. Mas é bom lembrar, pessoal, que a gente está fazendo isso a nível didático, né? Então, assim, nem sempre é tão intenso assim, né? Mas a gente está colocando essa intensidade para vocês entenderem mais ou menos como é que atua aí essa distorção cognitiva, né, Nay? E a gente, com certeza, Lei, a gente evita também a troca, né? Nós, seres humanos, Uhum. somos muito diferentes, né? Em todas as esferas, né? Seja na nossa mente, nosso psicológico, as nossas vivências, aquilo que a gente acredita. Enfim, temos muitas diferenças. E quando a gente usa esse filtro negativo, a gente exclui o todo. Né? A gente pega, como você mesmo disse, uma única parte, um único defeito ou algum erro específico, e a gente diz que tudo ali não tem nada de bom.
E não é verdade. Nós, quanto seres humanos, estamos passíveis ao erro, sim. Nós estamos Uhum. passíveis a cometer, muitas vezes, coisas que não são legais para as outras pessoas, né? E o filtro negativo, ressalto, eu gosto muito de ressaltar, porque são muitos exemplos, muitas formas, cada um dentro da sua vivência pode se identificar de uma maneira. Então, ele faz com que a gente pare de olhar tudo aquilo que pode ser bom e a gente foque única e exclusivamente naquilo que é ruim e generalize, né? Tudo é ruim. Uhum. E esse Uhum. exemplo que você trouxe do Porta dos Fundos foi muito incrível, porque essas pessoas, elas se permitiram, uma aprender, outra ensinar, ao invés de condenar umas às outras e dizer ali, não, vamos Sim. excluir, vamos massacrar, porque ali também tem vídeos muito legais, né? Ainda que Uhum. são humor, tem vídeos muitas vezes preconceituosos, mas tem também vídeos que ensinam de uma maneira didática também. Então, ambos puderam e se permitiram aprender uns com os outros, né? E a gente Uhum. não exclui essa troca, que ela é riquíssima. Ninguém aprende sozinho, gente. Ninguém nasce sabendo também. Muitas coisas acontecem, né, no nosso ciclo e a gente precisa uns dos outros para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente entender de maneira diferente. E nós, quanto seres humanos, somos seres complexos. Então, quando a gente se abre a enxergar aquilo que é de bom no outro, permitir que essa pessoa se mostre, porque se a gente já conhece a pessoa já rotulando, já dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que não tem nada de bom, que nada presta, então não interessa e não importa o que essa pessoa faça, nunca vai ser bom o suficiente para nós. Então se permita ter esse olhar empático, né? Reduzir essa autocrítica e essa Uhum. crítica severa para todas as pessoas. Você, quanto ser humano, você pode errar, você pode falhar, e isso não te torna o seu erro. Né? Eu costumo muito dizer e ressalto. E isso é Um muito erro na importante. vida não é uma vida errada, né? E isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes abraçam o erro até o final, né? Elas criam ali uma roupinha de acerto para o erro, veste o erro, carrega para sempre, porque não tem uma estrutura para dar um passo para trás e falar, nossa, realmente preciso rever, né? Porque não sei em que momento, mas estar errado na nossa sociedade se tornou um apocalipse, né? É melhor morrer do que dar um passo atrás, né? Do que mudar de opinião. E mudar de opinião, gente, é todo dia, né? Nós somos jovens ainda, né? Nós vamos mudar de opinião muitas vezes, nós estamos experimentando coisas novas, nós somos a geração que mais experimenta, porque é a geração que mais tem informação, né? Então é normal que a gente experimente alguma coisa, depois a gente volte atrás, depois perceba que não é bem isso, depois volta de novo, depois refaz, tá tudo bem, né? O que não dá é a gente abraçar o nosso erro, porque a gente não quer estar errado, né? A gente precisa começar a se mobilizar, abrir o coração e a mente para aprender coisas novas, porque senão fica muito fácil ter filtro negativo, porque de fato a gente vai estar agindo de uma forma negativa e aí talvez a gente só conheça essa forma de agir, né? E aí eu não vou ter um filtro positivo se eu só sei agir de forma negativa, né? Então também que a gente possa aí abrir o coração, abrir a mente para aprender coisas novas, para concordar e discordar de forma saudável. Como troca, né? Não como imposição de conhecimento e de verdade absoluta. Sim, perfeitamente. Certo, Nayara? É isso então, né? Acho que tá Deu bom. para entender? Para quem ficou Pessoal, com dúvida, nos mandem, né, no direct. Quem sabe a gente já não possa ali tirar, sanar a dúvida ou responder. Obrigada pela participação de todos, pela contribuição também. já vão Semana que vem colocando tem mais. aqui. A gente tá muito metida, né? Semana que vem é super generalização, hein? É bom, legal também. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no cartãozinho da interrogação enquanto a gente faz o jabá. Eu já vou pedir para vocês seguirem aqui, @síntese_dho. A gente está com os Vou links na anotar para bio. você. A gente está com os links na bio super legais sobre o Covid-19, como você pode se comportar diante disso. Nós estamos com o link do @NúcleoNascem, que é nosso parceiro
A Nascem vai fazer uma semana maravilhosa, maravilhosa, imperdível, sobre o orgulho LGBTQIA+. A gente entrou como parceiro desse evento maravilhoso. Inclusive, dia 18 vai ter uma live que eu vou conversar com o Thales a respeito desse evento. O Thales que está fazendo o manejo desse evento. A gente está apoiando aí a causa. E aí a gente vai explicar por que a gente apoia a causa. A gente vai ter vários conteúdos sobre isso. Vai ser muito legal. Mas já sigam lá, @NúcleoNascem, que vai ter lives todos os dias às 7 horas da noite sobre isso, a partir do dia 16. Peraí que eu não lembro. Vê aí para passar a informação. Peraí, gente, que eu tô ficando velha, né? E da quarentena ainda. Do dia 21 ao dia 27. Então sigam aí o @NúcleoNascem para vocês ficarem por dentro. E temos também o nosso podcast, Psicóloga no Divã, o link tá na bio juntinho. E tem o nosso canal no YouTube, essa live vai para lá, e muitas outras coisas muito boas. Fiquem aí com a gente no Núcleo. E tem o Instagram da Nayara também. Nayara está uma máquina de fazer conteúdos. Estamos, né? Muito bom, conteúdo de qualidade. Então ela já deixou o arroba aí para vocês. Sigam também, muito importante. Nosso IGTV está recheado de vídeos. E o IGTV da Nayara também, do Núcleo Nascem também. Bastante informação e conhecimento aí para vocês durante a quarentena. Agradeço a todos que estiveram com a gente. Tô vendo aqui que não tem perguntas. Nay, vamos embora? Bora. Partiu. Obrigada a todos, gente. Só Grande obrigada. beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.